Você chegou aqui agora e talvez não saiba, mas algo em você foi chamado. Há palavras que não são apenas sons, são chaves. E hoje, uma delas vai destravar algo adormecido em seu interior. O poder de chamar à existência o que ainda não é. Romanos 4,17 revela o mistério central da criação. Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Essa não é apenas uma frase sobre Deus. É uma revelação sobre a natureza de toda consciência criadora. Neville Goddard dizia: você é Deus imaginando. Quando você entende isso, tudo muda, porque o poder de criar não está fora, mas no verbo que você profere e no sentimento que o sustenta. Deus cria pela palavra, o homem cria pela consciência da palavra. E Deus disse: haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. A criação começou com som, mas não o som das cordas vocais. O som da intenção vibrando na consciência. A palavra é o código da matéria. Tudo o que existe começou como uma frequência pronunciada no invisível. E esse mesmo poder repousa em você. Neville ensinava que imaginar com sentimento é o equivalente moderno do haja. Quando você imagina algo com intensidade emocional, está pronunciando o verbo criador. Você está dizendo ao universo: haja isso em mim. E o campo quântico, obediente, responde e ouve. É por isso que ele dizia: sentir é o segredo. O sentimento é a energia que dá corpo à palavra. Sem sentimento, a palavra é som. Com sentimento, ela é decreto. Romanos 4,17 não fala apenas de um Deus distante chamando o que não é. Fala de um estado de consciência capaz de ver o invisível como real. Deus não cria reagindo ao que vê. Ele cria pelo que sente ser verdade. E quando você sente com a mesma autoridade, você participa desse mesmo poder. Você se torna o eco divino, a extensão do verbo original. Mas perceba o detalhe. O texto não diz que Deus espera ver para chamar. Diz que ele chama antes de ver. Esse é o segredo de toda manifestação. O universo não responde à observação passiva, responde à declaração ativa. Quando você diz, já é, o invisível começa a se organizar. As leis espirituais se movem em sua direção. Os átomos recebem comando. A energia responde à ordem vibracional do seu verbo. E aqui está o ponto que poucos entendem. Falar é criar. Mas a criação real acontece quando o verbo e o sentimento se tornam um só. Você pode dizer, estou em paz com a boca e vibrar medo no peito, e nada muda. Mas quando o corpo sente o que a palavra afirma, o campo reconhece a coerência, e a coerência é o idioma que o universo entende. Neville dizia, toda a criação já existe, você apenas muda o estado de consciência que a revela. E a Bíblia confirma, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Isso significa que toda palavra sentida é uma expressão do divino. Cada vez que você declara algo como verdadeiro em fé, o verbo se faz carne, a ideia se faz forma. Você está chamando à existência o que ainda não é. Mas há um perigo sutil. A maioria das pessoas usa o verbo contra si mesma. Diz, eu não consigo, nada dá certo, ninguém me nota. E o universo, neutro e obediente, responde, assim seja. A palavra não tem moral, tem poder. Ela cumpre o que carrega. Por isso, Jesus advertia, por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37. O verbo é uma semente, e cada frase é plantio no solo do subconsciente. Você colhe, inevitavelmente, o que declara com emoção repetida. É por isso que Neville insistia. Reveja suas palavras, mas, acima de tudo, reveja os sentimentos que as acompanham. Porque é no sentimento que o verbo ganha vida.
O inconsciente não entende lógica, entende vibração. Você não convence o subconsciente com argumentos, mas com coerência emocional. Quando mente e corpo concordam, a criação é inevitável. Pare por um instante e observe a respiração. Cada inspiração é um haja, cada expiração é o ouve. O ato de respirar já é uma metáfora da criação contínua. E o que você pensa e sente enquanto respira é o material que o universo usa para esculpir o amanhã. Você não cria por esforço, cria por estado. Por isso, crer é mais poderoso do que tentar. O apóstolo Paulo dizia: eu criei, por isso falei. 2 Coríntios 4:13. Neville apenas traduziu: você fala do que sente ser real. Falar sem fé é ruído. Falar com fé é decreto. Toda palavra falada com convicção emocional é um comando ao plano invisível. O que você fala quando está em coerência se torna destino. Agora, imagine que dentro de você há um altar silencioso. É ali que o verbo se pronuncia em sua forma mais pura, o pensamento sentido. Quando você afirma: eu sou amado, eu sou próspero, eu sou livre, está pronunciando o nome de Deus dentro de si. Porque Deus se revelou dizendo: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. O eu sou é o nome criador. E cada vez que você o completa, com verdade ou com medo, você decreta uma realidade. Eu sou incapaz. Eu sou esquecido. Eu sou limitado. São orações inconscientes, mas ainda assim orações, porque o subconsciente grava cada eu sou como código de criação. Por isso, a transformação começa quando você decide honrar o nome divino dentro de si, quando substitui a reclamação pelo reconhecimento, quando declara com fé: eu sou aquilo que desejo ser. Essa é a essência da lei da Assunção. Assumir não é fingir, é lembrar, é sentir agora o que você sabe que já existe em outro plano. É alinhar-se à vibração do fim e permanecer nela até que o mundo externo não tenha escolha senão refletir. O invisível responde à permanência. Tudo o que existe já está concluído no campo das possibilidades. O tempo apenas revela, passo a passo, o que você já decretou no Espírito. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Marcos 11:24. Jesus não falava de futuro, falava de estado presente. Não disse: acreditem que vão receber, mas creiam que já receberam. A diferença é tudo. Crer que já recebeu é chamar à existência o que ainda não é. É Romanos 4:17 pulsando dentro de você. A fé não é um pedido, é uma aceitação. É o já é que move o invisível. É o sentimento da posse antecipada. E o universo, obediente, manifesta aquilo que o coração já viveu em silêncio. A criação é um eco da fé. O verbo é a vibração que abre o portal. Neville dizia: tudo o que você aceita como verdadeiro se manifesta. E a Bíblia ecoa: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para ali, e ele se moverá. Mateus 17:20. O monte não é literal, é simbólico. Representa as aparências, os obstáculos, os medos, e eles se movem quando você fala do centro da certeza. Não é a força da voz, é a vibração da fé que ordena. Então, respire fundo agora. Traga à mente algo que deseja ver manifestado. Não o trate como distante, trate como presente. Não diga um dia será, diga já é. Sinta o corpo reagir. Perceba a diferença entre imaginar e saber. É nesse instante que o invisível começa a responder. Porque o verbo criador não é pronunciado apenas pela boca. Ele vibra por todo o seu ser. Você é o verbo em movimento, a palavra viva. O haja feito carne. E quando entende isso, o medo perde o poder. Você deixa de pedir e começa a ordenar. Não com arrogância, mas com consciência.
A verdadeira humildade é reconhecer o divino operando em você. A verdadeira fé é viver como quem já foi atendido. Tudo o que você imagina com fé está sendo moldado agora. As leis do invisível já estão em ação. O campo se organiza ao redor da vibração que você sustenta, e o verbo pronunciado em confiança se torna forma inevitável. Não há acaso, não há sorte, há coerência. E a coerência é o idioma de Deus. A criação não é milagre, é consequência. Consequência de um verbo bem direcionado e de um sentimento sustentado. O universo não distingue sagrado de profano, distingue coerente de incoerente. Quando você fala com fé, tudo se curva. Quando fala com medo, tudo se confunde. A vida apenas reflete o tom da sua voz interior. Tudo o que existe começou com alguém chamando à existência o que ainda não era. E tudo o que ainda não é, está esperando que alguém, em fé, o chame pelo nome. O universo inteiro é um eco do verbo. No princípio, Deus disse, e a criação respondeu. Mas o princípio não foi um momento no tempo. É um estado eterno da consciência criadora. A cada instante em que você sente uma verdade e a pronuncia, o princípio recomeça. O Gênesis se repete em você. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Cada vez que você diz haja com fé, uma nova luz se acende no campo. Neville Goddard dizia que o homem vive entre duas vozes, a voz da aparência e a voz da fé. A primeira descreve o que os olhos veem, a segunda decreta o que o coração sabe. Quem se deixa guiar pela aparência, vive reagindo. Quem ouve a fé vive criando, e é essa diferença que separa o homem comum do homem desperto. O homem comum diz, um dia talvez. O homem desperto diz, já é. E o universo responde à voz do desperto porque ele fala o idioma de Deus. Diga ao fraco, eu sou forte. Joel 3:10. Esse é o código, chamar o que ainda não é como se já fosse. Não negar a fraqueza, mas declarar a força que a transcende. Não fugir da dor, mas proclamar a cura que já existe no invisível. E quando você fala assim, algo no campo se move. O verbo é uma onda que reorganiza a matéria. A ciência chama de colapso de função de onda. A espiritualidade chama de manifestação. Mas ambas falam da mesma coisa. A consciência dando forma à possibilidade. O universo não decide, ele obedece. E a sua palavra, quando ungida pelo sentimento, é lei vibracional. Diga apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Mateus 8:8. Disse o centurião a Jesus, reconhecendo que o poder está no verbo alinhado com a fé. E Jesus respondeu admirado, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O reconhecimento da autoridade do verbo é o reconhecimento da própria natureza divina. Quando você acredita na força da sua palavra, está acreditando em Deus dentro de si. Neville ensinava que o verbo criador não é apenas o que você diz, mas o que você permanece dizendo internamente. A conversa silenciosa que você mantém com você mesmo é o verdadeiro ato de criação. Você fala consigo o tempo todo e o universo escuta. A cada eu posso, a cada é possível, uma realidade se forma. A cada não dá, nunca acontece. Uma outra realidade é reforçada. O verbo é neutro. Ele apenas manifesta a direção que você escolhe sustentar. Por isso, vigiar as palavras é vigiar a própria vida. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141:3. Mas a guarda não é externa, é consciência. É saber que cada palavra carrega energia criadora. E quando pronunciada em fé, ela abre caminho. O verbo é semente, o sentimento é o solo, o tempo é o jardineiro e o fruto é inevitável. Você não precisa empurrar a flor, apenas garantir que o solo esteja fértil e o verbo seja verdadeiro. Deus não se apressa. E quem confia no verbo também não se apressa.
porque sabe que a palavra lançada com fé não volta vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Isaías 55:11. Neville dizia que a persistência é a mais alta forma de oração. Persistir não é repetir por medo, é repetir por convicção. É permanecer no estado do fim, mesmo quando nada fora parece confirmar. O corpo pode se agitar, a mente pode duvidar, mas o coração permanece. Esse permanecer é a fé viva. E a fé viva inevitavelmente chama o invisível à forma. Agora, feche os olhos por um instante e pense naquilo que ainda não é. Não como ausência, mas como presença invisível. Veja-o em sua mente, não como quem imagina, mas como quem recorda. Porque no plano da consciência, tudo já está concluído. O que você chama de futuro é apenas o invisível aguardando reconhecimento. O momento em que você sente já é, o futuro se torna presente e o universo, obediente, começa a materializar o decreto. O segredo está no eu sou. Jesus dizia: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. Ele falava do princípio criador eterno, não do ego humano. O eu sou é o nome divino em ação. Toda vez que você diz eu sou e completa com uma verdade, está acendendo o poder criador em si. Eu sou abundante. Eu sou pleno. Eu sou guiado. Essas são palavras de criação. E o campo responde na mesma frequência. Por isso, não diga eu quero. Diga eu sou. Porque o querer projeta no futuro e o ser instala no presente. O verbo cria no agora. A manifestação acontece quando o ser interno e a palavra externa se tornam um só movimento. Quando há essa união, o impossível se curva. Chamar à existência o que ainda não é, não significa negar o que existe. Significa enxergar além do que existe. É o olhar da fé que antecipa o resultado. É o mesmo olhar de Jesus diante de Lázaro, quando disse: Pai, graças te dou por me ouvires. João 11:41. Lázaro ainda estava no túmulo, mas a gratidão já o chamava de volta à vida. A fé fala como se já fosse, porque já é. E é nesse ponto que nasce o mantra deste vídeo, o selo vibracional que ativa o código criador. O que é invisível em mim agora toma forma, porque eu chamo à existência o que ainda não é. Repita com o coração, não com a mente. O que é invisível em mim agora toma forma, porque eu chamo à existência o que ainda não é. Essa frase é o seu haja luz, o seu comando vibracional, a senha do seu próprio Gênesis. Enquanto pronuncia, sinta. A respiração muda, a energia se expande, a certeza desce. Você não está pedindo, está declarando. E o verbo, pronunciado em fé, jamais retorna vazio. Você acabou de lançar uma palavra eterna no campo. A partir de agora, observe, as sincronicidades se intensificam. As ideias chegam, as portas se abrem, as pessoas certas se aproximam. O mundo começa a ecoar a vibração do seu verbo, e você entende, no silêncio, que a criação nunca esteve fora, sempre esteve em você. O invisível começa a se tornar visível, o que era distante se aproxima, e o que parecia impossível se organiza, porque a energia segue a instrução do verbo. A consciência que você sustenta hoje é o molde do amanhã. Diga o fraco: eu sou forte. Diga ao pobre: eu sou rico. Diga ao doente: eu sou curado. Essas não são frases de negação, são atos de fé. São comandos que chamam à existência o que ainda não é. São a tradução viva de Romanos 4:17. É Deus, em você, pronunciando o verbo da criação. Você é a boca do universo, o eco da fonte, o prolongamento do haja. Cada palavra sua, sentida com fé, reorganiza a realidade.
A dúvida tenta apagar o verbo, mas a fé reacende. E quando o verbo reacende, a criação recomeça. Você não é refém do que foi, é criador do que será. Então, a partir de agora, fale com consciência. Use o poder do verbo como quem maneja a luz. Escolha palavras que abençoam, que constroem, que elevam, porque o mundo escuta, o corpo escuta, o campo escuta, e o que você fala, você vive. E se em algum momento o medo tentar te calar, apenas lembre, o que é invisível em mim agora toma forma, porque eu chamo à existência o que ainda não é. Esse é o teu decreto, essa é a tua fé em movimento. E quando essa certeza se instala, o impossível se curva, o invisível se faz carne, e o verbo se cumpre. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. É disso que sempre se tratou. O verbo não é passado, é presente. É o poder criador despertando em você. Agora, respire e sinta. O que era potencial começa a pulsar. O invisível já está a caminho. E o universo, obediente, responde ao teu som interior. Tudo o que você precisa já existe. E tudo o que existe espera apenas ser chamado. O verbo é o chamado, a fé é a resposta, e o resultado é inevitável. Chame à existência o que ainda não é, e observe o mundo se reorganizar ao som da tua fé.